Aberto os trabalhos do pequeno expediente e passo a palavra para a primeira vereadora inscrita, a vereadora Inês Paz, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Boa tarde a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras aqui da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Boa tarde à imprensa, boa tarde à TV Câmara, à RTV e também boa tarde a todas e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Eu inicio minha fala com o grande fato, né, o momento histórico que iniciou ontem no nosso país, dia 2 de setembro, o julgamento aí do ex-presidente, né, Bolsonaro, com mais 7 pessoas, se não me falha a memória, aí de alto escalão, pessoas do Exército, no sentido de não de impedir e colocar aí um freio nas pessoas que se dizem patriota, mas fazem atentado contra a sua própria pátria, que se organiza, faz articulações para fora do nosso país e para que, na tentativa de garantir aí a interferência dos Estados Unidos na nossa soberania. Então, o julgamento iniciou e vai, né, até o final da semana. E o que é interessante notar que nesse julgamento o Senado se movimenta para trazer à baila questões que estavam por muito tempo sem ter tido colocado na pauta, então uma votação apressada. Uma delas foi ontem, né, a votação aí do fim da ficha limpa, que é importante da gente dizer que foi toda uma batalha para a gente ter aí um canal de impedir, como diz, a porta aberta para pessoas que realmente não mereçam, que têm aí atividades criminosas dentro aí da sua ficha. E então nós lamentamos isso, né? Lamentamos o que está acontecendo. Assim também como tem burburinhos e conversa de bastidores no que se refere de colocar já em pauta para votar aí a anistia. O Daniel Columbre, ele disse, né, que é do presidente do Senado, disse que não vai colocar isso em pauta. Eu espero que ele cumpra a sua palavra na medida que realmente é importante a gente dar andamento a todo esse processo, porque o que tentou-se fazer, mas não conseguiu, mas era claro que estavam a turma do presidente estava aí articulando não só o golpe, mas como, né, matar a vida do Alexandre de Moraes, o vice-presidente. Então, isso não dá para passar com impunidade, né? E eu espero que não se volte essa questão de ter anistia. Nós precisamos dar um passo à frente do que foi o fim, né, lá em 79, como teve anistia ampla, geral e restrita, até para os torturadores. E falando aí no nosso país, é importante ver, levantamos aí um apontamento do crescimento, né, da nossa riqueza. Então, a nossa riqueza, ela tem pontuado positivamente 16 vezes, praticamente aí desde 2023, vem vindo uma pontuação positiva. E a gente sabe que nós podemos fazer a leitura, né, de gráficos de várias formas, né, de gráficos de várias formas. E uma delas é dizer, né, que no último
trimestre aí de 2025, você teve uma queda no PIB. Então, pelo contrário, você não teve uma queda no PIB. O que a gente teve é uma movimentação diferente no ritmo do crescimento. Teve uma movimentação diferente no ritmo do crescimento. Então, e essa pontuação positiva assim, é um fato inédito, porque não acontece isso praticamente nos últimos, é a mais longa dos últimos aí 30 anos. Então, isso é uma demonstração que o nosso país está sendo conduzido de uma forma que realmente as riquezas do Brasil continuem sempre positivas. O que é preciso a gente avançar mais, e aí medidas como a questão do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais mensal, não tenha desconto aí do imposto de renda, e quem ganha mais, acima de 50 mil, tem o imposto de renda, a forma de você estar fazendo a justiça social. É isso que nós precisamos estar levando sempre em conta. E, para falar aí do Estado de São Paulo, a gente tem uma Assembleia Legislativa que demonstra cada vez mais um perfil, né, machista, um perfil que realmente não sabe respeitar as nossas deputadas que conquistaram aí o seu posto também através do voto, e ninguém colocou nada. E quero registrar aqui, né, o deputado Lucas Bove, do PL, que foi para uma comissão de ética por ter praticado, né, violências com a mulher dele, e na sessão ele pratica a violência política de gênero, ao falar da forma como falou, ao apontar a agressão verbal, né? Tem muitas formas de você ter agressão. Então, é lamentável, com a postura dele com relação às nossas deputadas, a deputada Bebel, a professora Bebel, e também a deputada Mônica Seixas. É lamentável que a gente tenha deputados que não saibam se comportar dentro de um parlamento, que a diversidade das ideias, a diversidade de pensamento, ela é legítima. Agora, você não pode, tem que saber trabalhar, saber agir, saber atuar com os posicionamentos contrários. E antes de entrar na nossa pauta aqui regional, dizer que dia 7 de setembro, domingo agora, a gente está indo numa comissão aqui de Mogi das Cruzes, na saída lá da CUT, daqui de Mogi das Cruzes, que nós vamos manifestar, o dia do grito, né? O dia do grito é o dia, né, da independência colocada do Brasil, defender aí a nossa soberania, que ninguém vai colocar a mão na nossa soberania, a não ser os próprios brasileiros e brasileiras, que sabem como conduzir, sabe quem deve ser eleito ou eleita para conduzir aí o nosso país. E ontem nós tivemos duas notícias assim que eu acho importante. Uma delas tem a ver com a Santa Casa, que ontem nós fizemos uma moção de aplausos aí para a Santa Casa de 152 anos, mas registrar que o tempo de atendimento que o munícipe fica para ser atendido na Santa Casa, para tomar o seu medicamento, é muito grande. Então, amanhã eu estou sabendo que vai ter aí o lançamento, né, do SIS, que é o Sistema Integrado de Saúde. Então, essa questão de atendimento com relação ao serviço da Santa Casa é preciso ser visto, porque nós tivemos uma munícipe que sofreu um acidente aqui na Câmara, ontem à tarde. Ela foi levada de SAMU até a Santa Casa, chegou lá mais ou menos umas 5h30 e ficou muitas horas sem ser atendido, muitas horas para ter recebido aí a medicação. E, por último, a audiência que nós tivemos ontem, chamada aí pelas várias secretarias, né, de assistência social, da saúde, da educação, para discutir o plano, né, o plano municipal da primeira infância. Não vai dar para eu discutir aí tudo que é preciso, mas é só lembrar que essa iniciativa de ter aí a política, né,
da primeira infância, investir aí na primeira infância, é uma lei, a 13.257, federal, de 2016, que institui aí as políticas públicas para a primeira infância, aí na gestão da presidenta Dilma. Lamentável a gente ver que o Estado de São Paulo não entrou, né, nessa implementação de ter aí nos seus municípios, e agora Mogi das Cruzes, que poderia já ter sido colocado aí desde de 2016, mas que toma aí o rumo para ser colocado aí essa política. Aí, só para fechar, dizer que a gente fez as nossas intervenções e propusemos que, além de você ter aí o comitê gestor, era importante você ter um fórum permanente da educação, um fórum permanente da primeira infância, para fazer o acompanhamento das diretrizes e das metas, para não ficar totalmente atropelado. Eu espero que o coordenador da primeira infância, o Cláudio, ele contemple essa proposta da gente. Obrigada. Passo a palavra agora para o segundo vereador inscrito, o vereador Felipe Lins, do PL, Partido Liberal. Obrigado pela palavra. Bom, o que eu preciso destacar aqui é que, geralmente, no pequeno expediente desta casa, eu escuto muita baboseira a respeito do presidente Jair Bolsonaro, a respeito deste homem que literalmente vem dando a sua vida para salvar este país. Um homem que tomou uma facada de um ex-militante do PSOL de maneira covarde no ano de 2018, quando fazia a sua campanha político-partidária, e que até hoje não abriram o celular do Adélio Bispo. Impressiona que até hoje não quebraram o sigilo fiscal, sigilo bancário, não abriram os celulares dos advogados de Adélio Bispo, mas em relação aos aliados, ex-ministros de Jair Bolsonaro, o próprio presidente Jair Bolsonaro já teve a sua vida completamente vasculhada. Mas por um único motivo, aliás, por vários motivos. E eu começo a elencar o primeiro. Pelo fato de Jair Bolsonaro não ter roubado o povo brasileiro, de não ter roubado a Petrobras, de não ter pegado dinheiro do BNDES para financiar ditaduras na América Latina, pelo fato de Jair Bolsonaro jamais ter desviado o dinheiro dos aposentados. Estão investigando e fazendo uma devassa contra a vida do presidente Jair Bolsonaro, de sua família, de seus aliados, pelo simples fato de Jair Bolsonaro ter combatido o sistema e de ter resgatado os valores de Deus, pátria, família e liberdade em nosso país. Se Jair Messias Bolsonaro tivesse abaixado a cabeça para o sistema, se ele tivesse feito exatamente o que este bêbado que se encontra na presidência da República hoje faz, obviamente que ele estaria hoje jantando com o Procurador-Geral da República, estaria dando jantar para o presidente do Supremo Tribunal Federal, estaria dando jantar para o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, mas não. Como Jair Bolsonaro é justamente a antítese de tudo que não presta neste país, Jair Bolsonaro hoje é alvo de um julgamento extremamente político, de um julgamento extremamente politizado, de um julgamento que merece ser devidamente cancelado pelo simples fato, entre aspas, simples fato, de Eduardo Tagliaferro, ex-chefe de gabinete de combate a, entre aspas, desinformação do STF, ter apresentado inúmeras provas em audiência no Senado Federal, mostrando o viés político e ideológico do ministro Alexandre de Moraes para a condução do processo. Um processo extremamente coercitivo, um processo que atenta contra o Estado Democrático de Direito, um processo que já começa viciado desde a acusação, desde a fabricação, repito, fabricação de provas, minuta de golpe, que na verdade era um rascunho do pedido de uma possível intervenção federal que é prevista na Constituição do nosso país. Nunca existiu uma organização militar com 2, 3 mil pessoas, bando de baderneiros, que foram lá, quebraram patrimônio público, e claro, tem que ser punidos por isso,
mas estão sendo criminalizados como tentativa de golpe de Estado, sendo que todos os comandantes das Forças Armadas já estavam nomeados pelo Lula, e o próprio José Múcio, atual ministro da Defesa, em entrevista recente ao jornal Folha de São Paulo, declarou que uma das transições, assim como o próprio Lula já declarou durante um podcast numa rádio gaúcha, de que uma das transições mais tranquilas de governo foi do governo Jair Bolsonaro para as mãos deles. Isso é declaração de José Múcio, atual ministro da Defesa e atual presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos afirmaram que a maior e mais democrática e tranquila transição de governo foi recebida das mãos do presidente Jair Bolsonaro, do governo de Jair Bolsonaro, mas insistem em alimentar a falsa narrativa de golpe. E aí, agora, tem também aquela história de que um plano foi criado para matar Alexandre de Moraes e o Lula, sendo que o que ficou descoberto é que este plano só não ocorreu de fato porque um táxi foi chamado em Brasília e este táxi não chegou. Bizarro. O que nós precisamos aqui defender na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, todos os vereadores que são favoráveis efetivamente à democracia deste país, é que este processo seja devidamente cancelado, suspenso. Como que pode um juiz que é vítima, o juiz que acusa, o mesmo juiz que condena, ser acusado com provas, de que fabricou provas falsas, contra o cara que ele está julgando? É uma aberração jurídica o que nós estamos vendo aqui. Mas enfim, nós sabemos, repito aqui, outra coisa muito importante, que o que está acontecendo hoje com Jair Messias Bolsonaro é pelo fato dele ser exatamente a antítese de tudo o que não presta neste país. Obrigado. Passa a palavra agora para o terceiro vereador inscrito, o vereador Rodrigo Romão, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Boa tarde, vereadora Inês Paz, a todos os colaboradores dessa casa, a todos que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Antes de iniciar minha fala, vereadora, quero só falar da minha frase novamente. Vou repetir minha frase que eu disse ontem. Quem é inocente, pede justiça. Quem é culpado, pede anistia. Então, para a gente ver que aquela fala anteriormente que nós não temos bandidos de estimação, caiu por terra. Estamos aqui vivendo e vendo isso, né? Mas vamos falar de coisas positivas, de situações que irá realmente ajudar aos profissionais, a população de Mogi das Cruzes. Ontem eu apresentei um projeto de lei, 166/2025, que é a lei de descanso digno para a categoria da enfermagem. Infelizmente, existem pessoas em posição para fiscalizar e cobrar, mas sequer se preocupam em conhecer as leis que garantem a dignidade dos trabalhadores. Falo isso com precisão, pois essa lei vai garantir minimamente, melhor estrutura para o trabalhador da enfermagem. Pois você passa algumas instituições aqui em Mogi das Cruzes, no horário do almoço, vereador Inês Paz, estão lá no estacionamento, deitado na grama, num papelão, no estacionamento. Na instituição que eu estava, aqui falo até como ex-funcionário ou funcionário licenciado da Santa Casa de Mogi das Cruzes, os profissionais ficam ali no chibata, porque é o único lugar que tem um banquinho para eles se sentar. Ficam na calçada, no horário de descanso, que poderiam estar no lugar ou no local adequado e digno para esses trabalhadores.
Lembrando que a categoria da enfermagem luta por dignidade, melhores salários, menor carga horária, pois a classe da enfermagem, como outras da saúde, trabalham às vezes 36 horas direto. Infelizmente, é porque querem? Não. Salários baixos. Então, imagine trabalhar 36 horas, sem minimamente ter um local de descanso. Por isso que eu apresentei esse projeto de lei. E eu falo isso tanto da rede privada quanto da rede pública. Eu, como diretor de sindicatos de enfermeiros do Estado de São Paulo, perante a esse cargo, consegui para os profissionais do Hospital Ipiranga um local digno de descanso, porque eles também não tinham uma instituição privada, onde nós tivemos uma interlocução com a diretoria e amenizamos o problema daquela instituição. Agora, tendo uma lei que exige que a instituição faça por direito dos trabalhadores, eu tenho certeza que o trabalhador vai ter melhor condições até mesmo para atender os pacientes. Valorizar a saúde passa também por valorizar os profissionais que estão na linha de frente. O projeto de lei de descanso é um passo nessa direção. Eu conto com o apoio da população e desta casa para que possamos transformar este projeto em realidade. Então aqui, encarecidamente, ontem passou, o projeto de lei no plenário, porém, agora é outro trâmite, passa para as comissões pertinentes. Mas eu tenho certeza que os nobres vereadores dessa casa, os outros 22 vereadores, têm essa consciência. A prefeita, peço encarecidamente que depois que sair da Câmara Municipal e chegar até a mesa dela, ela sancione essa lei o mais rápido possível. Eu tenho certeza que a enfermagem agradece. E também gostaria de falar de outro assunto, que daqui a pouco, às 18 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, iremos fazer uma audiência pública contra, na verdade, é um embate e uma luta contra a violência dos trabalhadores da enfermagem. Mas quando eu falo da enfermagem, eu falo dos trabalhadores da saúde, porque todos sofrem agressões físicas, verbais, entre outras. Então, nós aqui de Mogi, nós mogianos, profissionais da enfermagem, não iremos ficar de fora dessa audiência tão importante, onde teremos alguns deputados lá que estará presentes, e nós sairemos aqui de Mogi das Cruzes com um ônibus totalmente gratuito, às 16 horas, ao lado do ginásio municipal. Então eu convoco aqui a todos os trabalhadores da enfermagem, quem não for da enfermagem também, que for da saúde, pode participar, que teremos nesta audiência todas as entidades principais da enfermagem, COFEM, COREM, sindicatos dos enfermeiros, sindicatos auxiliares técnicos, ABEM, entre outras autoridades, para que possamos aí realmente fazer um embate e trazer coisas positivas para a nossa categoria. Uma das pautas é fazer uma delegacia especializada para esses profissionais que sofrem qualquer tipo de agressão. Então, vereadora, fica aqui o meu convite. Quem puder estar comparecendo hoje, estaremos lá na LESP. O ônibus sairá às 18 horas, às 16 horas, e a audiência pública será às 18 horas. Obrigado, senhora vereadora. Não havendo mais vereadores inscritos e nem vereadoras inscritas, estamos encerrando o pequeno expediente e retornaremos às 15 horas com a sessão ordinária.